Ele não! Ele não! Ele não! Ele não! Ele não! Ele nunca! Eu já falei! Vou repetir! O Bolsonaro vai cair! Somos mulheres na resistência de um Brasil sem racismo e sem horror. Vamos a lutar pra derrotar o ódio e pegar o amor. Vamos a lutar pra derrotar o ódio e pegar o amor. Eu sou a Paula, eu moro em Melbourne há 1 ano e meio agora, eu sou de São Paulo. Meu nome é Fernanda, eu sou do interior do Rio de Janeiro e moro aqui em Melbourne há 4 anos. Meu nome é Duda Navara, estou em Melbourne há 3 anos e meio. Eu venho de São Paulo, mas eu sou do Sul. Meu nome é Theo, eu sou brasileiro, sou de Vitória. Estou em Melbourne há um pouco mais de um mês. Eu sou Yara, sou brasileira de São Paulo, morando em Melbourne. E estou aqui na marcha Ele Não, porque o Brasil não pode andar para trás. Porque o ódio não pode ser a estrutura de uma política. Porque a gente não pode admitir que tenha um candidato que pregue tanto o ódio e preconceito a gays, a negros, a mulheres. A gente é um povo tão diverso e a força do Brasil está na diversidade. Eu sou a Júlia, sou de Santa Catarina, moro na Austrália há 9 anos. É muito importante, né, no Brasil inteiro e no mundo inteiro também as mulheres se unindo para rejeitar tudo que esse senhor representa. Ele não nos representa, ele representa todo o retrocesso global que está acontecendo e a gente quer deixar bem claro que não, a gente não vai aceitar isso, a gente está aqui contra ele. Brasileiros que estão espalhados pelo mundo inteiro e órgãos internacionais estão contra essa crescente do fascismo do Brasil e que a gente é tão cidadão quanto os brasileiros que estão lá. A gente tem uma voz e a gente precisa mostrar o nosso apoio a quem está no Brasil também e falar que a gente também está olhando e que a gente também está com eles nessa luta em defesa pela nossa democracia. Não é a geografia que limita o nosso compromisso com o nosso povo. O nosso povo está do outro lado do mundo, mas o nosso povo está aqui dentro de cada um de nós. A gente não deixa de ser cidadão brasileiro porque a gente está fora. A nossa cidadania não tem fronteira. Nossos amigos estão lá, nossa família está lá. A gente quer sim o melhor para o nosso país, porque é de lá que a gente veio e a gente carrega isso com a gente. Na Austrália, em Marte, a gente vai ter o Brasil dentro da gente. E a gente tem que mostrar que as mulheres do Brasil, nossas irmãs, não estão sozinhas. Quem está fora do Brasil também está com elas. Acho que todo apoio é necessário, né? Independente de gênero, independente de cor, independente de orientação sexual, enfim. É um ato que representa a democracia, né? Que representa a luta contra a ameaça democrática que o Bolsonaro representa. E é uma luta que mesmo aquelas pessoas que não são muito ligadas na política entendem que nessa hora e nesse momento tão difícil que o Brasil tá passando, é importante se manifestar e falar que não aceitamos esse tipo de comportamento e esse tipo de representação que é o Bolsonaro. I'm Sophie, I'm Australian and I'm here today with a bunch of Brazilians, mostly women, against fascism, racism, and particularly in the form of the presidential candidate in Brazil at the moment. You're free to vote who you want to, but not someone who is spreading hate and racism and gonna bring more conflict and violence to the country. Bolsonaro está se aproveitando da população que está desesperançosa, que está com ódio de tudo. E ele está usando esse sentimento para usar as pessoas como massa de manobra. E isso é muito preocupante, sabe? Político nenhum deveria usar o sentimento de ódio da população para se erguer. O discurso de ódio, ele não tem que ter espaço, ele tem que ser combatido, ele não pode ter espaço e principalmente ele não pode ter espaço dentro do Congresso. Porque isso é abominável e só quem não conhece sua história concorda com um cara desses. Ele legitima um ódio e todo tipo de preconceito de uma forma que a gente não pode simplesmente se calar e não se posicionar, porque se a gente se cala, a gente na verdade está endossando que isso pode acontecer, isso não pode acontecer. Eu acredito na mudança acontecendo internacionalmente, eu acho que todos os problemas são globais. O capitalismo é global, o patriarcado é global e mesmo que tenha algum progresso ou algumas coisas diferentes em alguns países, o sistema ainda é o mesmo
e a luta acaba sendo muito parecida. Meu nome é Raquel, eu sou australiana, mas minha mãe é brasileira. Eu estou aqui hoje para representar mulheres. E agora eu vou falar inglês. So I'm a survivor of sexual abuse. I was raped as a kid. And this presidential candidate tells survivors that it's our responsibility to protect ourselves from being raped. Ele nunca, gente. Ele não, porque ele não consegue ter uma proposta boa para nenhuma circunstância. Ele não, porque a ideia dele de melhorar a educação brasileira não existe. Ele não, porque a questão da segurança, o que ele faz é basicamente terceirizar a representação da segurança do Estado para a população, com a questão do porte de arma. E ele não, principalmente pelo ódio que ele representa, né? Pelo ódio às mulheres, pelo ódio aos negros, pelo ódio à comunidade LGBT, pelo ódio aos povos indígenas, pelo ódio a todos nós que acreditamos na democracia, acreditamos no processo democrático. Desejo da gente viver novos tempos, viver tempos menos opressores, tempos que possam abraçar todo tipo de diferença e que a gente possa ter um pouco mais de acolhimento e compaixão em cima das diferentes perspectivas de vida que a gente tem. A gente precisa de políticas profundas, planos que sejam complexos e que tenham nuances e que possam abraçar a vulnerabilidade de quem mais precisa no país, né? E isso eu estou falando de questões econômicas, sociais, mas ao mesmo tempo de inclusão dentro das diferentes perspectivas de vida. Então eu estou aqui por essa luta. Em solidariedade com todas as brasileiras que estão no Brasil fazendo esse movimento tão bonito e tão forte. E é por isso que esse ato é histórico, porque ele nasceu de um movimento de mulheres e ele se propagou pelo Brasil e pelo mundo, porque acho que só uma revolução feminina pode ser uma revolução das entranhas contra o ódio. A liderança das mulheres é super importante na luta de classe, na luta por igualdade, na luta por direitos. E a gente vai lutar e a gente vai ganhar. Ele não, amanhã eu acordei.